Tá a fim de mais uma dica do método Overdrive? Então vamos nessa, eu sou Molly Botany e eu vou direto ao assunto. E o assunto hoje é a conjugação de verbos no presente simples. Mas antes é importante a gente reforçar uma coisa aqui. Infinitivo. E o que é infinitivo? É o verbo não conjugado. Por exemplo, em português, querer. Conjugado seria eu quero, você quer, ela quer. Querer não está conjugado, portanto, em inglês fica to want. Então, a gente tem aqui to, que é uma preposição, que quer dizer para, mas aqui ele indica infinitivo. Ele indica que o verbo que vem à frente, que vem depois dele, não está conjugado. To want, querer. Veja que legal, como é bom saber disso. A frase é eu quero viajar. Quero, verbo querer, to want. Viajar, to travel. Acontece que eu quero está conjugado com eu, primeira pessoa do singular. Portanto, I want. Mas viajar não está conjugado, está no infinitivo. Portanto, você tem que dizer to travel. Muita gente diz I want travel, mas falta o to e agora você sabe por quê. Vamos ver como funciona então. Vou mudar de verbo, só para dar uma agitada na coisa. Vou usar o verbo to live, que é o verbo morar ou viver. Os pronomes sujeitos, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, para você conjugar o verbo viver, basta você deletar to e conjugar I live, you live. E você vai ver que a única diferença na conjugação fica por conta das terceiras pessoas singular. Essa é a moleza do inglês. Veja que beleza. Para he, she, it, você acrescenta S. He lives, she lives, it lives. Para todo o resto, não acrescenta coisa nenhuma. We live, you live, they live. Basicamente, no presente é a única conjugação que tem. Então, se for o verbo gostar, que é o verbo to like, I like, you like. Se for he, vai ser he likes, she likes, it likes. Não tem como não gravar isso agora, não é? Então, super fácil. O verbo só é conjugado em sentenças afirmativas. Né? Por exemplo, ela mora em Nova York. She lives in New York. E você mora em Nova York. You live in New York. Então, a gente acabou de ver, olha lá. You live, terceira pessoa singular, acrescenta o S. Então, você mora em Nova York, you live in New York. Ela mora em Nova York, she lives in New York. Para interrogar e negar no presente simples, você precisa usar esses dois verbos auxiliares. Do para I, you, we, they e does para he, she, it. As terceiras pessoas singular. Não tem S, olha lá, she lives. Então aqui também tem S. Tem esse E junto aqui, does, questão de pronúncia. Mas o que tem o S é o que você vai usar para he, she, it. Dá para você fazer essa ligação. Então vamos lá. Você mora em Nova York. You live in New York. Se eu quiser perguntar, tem que usar o do e o do vem antes do sujeito. Ou seja, na interrogativa, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Senão, não faz sentido. Eu vendo do you, eu já sei que é uma pergunta. Do you live in New York? Para negar, do mais not, você junta e você tem don't. Você vai contrair do mais not, joga o O fora, põe um apóstrofo no lugar, you don't live in New York. E se eu quiser perguntar, você não mora em Nova York? Don't you live in New York? Só isso. Ela mora em Nova York. She lives in New York. Se eu quiser perguntar, o auxiliar tem que vir antes do sujeito. E aqui, como é she, é terceira pessoa singular, does. Does she live in New York? Aí você vê, lembra que eu disse que você só conjuga o verbo em frases afirmativas? Aqui não vai ter o S. Does she lives? Por quê? Porque já está aqui, ó. Quando eu uso um verbo auxiliar, né, no presente simples, ele já traz a carga necessária. Você não precisa mais conjugar o verbo. Então, ele fica como se ele não estivesse conjugado aqui. Does she live in New York? Negando. She doesn't live in New York. E se eu quiser perguntar, é só colocar o doesn't antes do sujeito. Doesn't she live in New York? Simplesmente isso. É fácil. Para que não fique nenhuma dúvida no ar, a gente vai ver alguns exemplos.
Olha lá, eles trabalham lá. É o verbo to work, como é eles, they, você joga fora o to e conjuga. They work there. Se eu quiser perguntar, do they work there? Se eu quiser negar, they don't work there. Se eu quiser interrogar na forma negativa, don't they work there? Eles não trabalham lá? E olha a turma toda junto aqui. They work there. Do they work there? They don't work there. Don't they work there? Simplesmente isso para todos os casos. Vou usar agora o it para a gente usar uma terceira pessoa singular, para a gente usar o does. Chove todo dia. Cuidado, hein? Alguém chove. Quem chove é o tempo. Você não pode começar com rains. Tem que ter o it, que é o sujeito que representa aqui a chuva, o clima, o tempo. It rains every day. Porque o S, porque he, she, it, preciso no presente do S, que indica que se trata de terceira pessoa singular. It rains every day. E para perguntar, does it rain every day? E aí o S cai, porque does já faz esse papel. Para negar, it doesn't rain every day. Negando, doesn't it rain every day? E aqui a turma toda. É só você revisar, prestar atenção, que não tem como errar. Tem algumas frases que podem te confundir. Principalmente quando a gente não escuta, não consegue identificar o sujeito. Dá um nó na cabeça de muita gente. Mas é só prestar atenção, definir alguma coisa na sua cabeça que você não erra mais. Custa $200. Alguém está falando de alguma coisa. Digamos que seja um HD externo. Quanto custa? Você diz, custa $200. Eu não posso começar com costs. Eu preciso do it. It é a coisa que foi mencionada. Vamos dizer que seja o HD externo. Portanto, custa $200, tem que ficar it costs $200. E se eu quiser perguntar, quanto custa? How much does it cost? Alguma coisa custa. O it tem que estar aqui. E como o verbo auxiliar de it é does, tem que vir antes do it. How much não significa quanto custa, significa quanto. O verbo custar está aqui. How much does it cost? Agora, se eu disser custam $200, é plural agora, né? Custam. Eles ou elas, digamos que sejam alguns HDs externos. They cost $200. Se eu quiser perguntar, how much do they? Para they, o verbo auxiliar é do. How much do they cost? Legal? Só prestar atenção que você não cai mais em nenhuma armadilha. Eu gosto, mas ela não. I like it. Não esqueça, aqui é um pronome objeto. Não dá para falar I like apenas. Em português a gente omite, né? Eu gosto. A gente não diz o quê. Em inglês você pode não dizer a coisa em si, mas substitui por it. But she doesn't. Não preciso responder I like it, but she doesn't like it. Eu posso parar aqui no verbo auxiliar, que é o que geralmente acontece. Quando começa? Muita gente tropeça nessa, né? When starts, when does start. Alguns põem does, esquecem o it. Tem que ter o does e tem que ter o it. Porque é alguma coisa. Quando começa o quê? Algo. Então, é it. E o verbo auxiliar de it é does. When does it start? Digamos que você foi comprar alguma coisa, algum aparelho. E você pergunta para o vendedor, vem com a pilha? Ou eu vou ter que comprar a pilha? Então, muita gente fica confusa porque acaba vendo o verbo vem no começo e cadê o sujeito? O sujeito está implícito aí, é a coisa que você está comprando. Então, does it come with the battery? Does it come with the battery? Tá? Então, cuidado. E aqui sem S, porque does já indica que é a terceira pessoa do singular. É possível fazer frases interrogativas sem does, quando o pronome interrogativo for o sujeito de uma frase. Vamos ver um exemplo. Quem gosta disso? O sujeito dessa frase, geralmente os alunos dizem, não tem sujeito, não sei quem é, não é assim que a gente vê uma frase. A gente está falando da frase sintaticamente. Sintaticamente, o sujeito é quem? Quem é que gosta? É quem? O pronome interrogativo. Então, geralmente, via de regra, quem vem antes, né, do verbo é o sujeito da frase. E é o caso do pronome quem.
Who likes that? Então, não dá para usar o does aqui, porque o sujeito é who. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. O que faz você chorar? Faz. Quem vem antes aqui de faz, o verbo, na terceira pessoa singular, é o que, pronome interrogativo. Portanto, o sujeito é o que? What makes you cry? Não vai ter does. Legal? Assista ao vídeo mais algumas vezes, faça anotações que você vai gravar. E eu quero deixar essa mensagem para você. A tradução é sua maior aliada. Tem muita gente dizendo que não pode traduzir. Se você, principalmente você que precisa trabalhar em inglês e sabe como funciona, usar inglês no trabalho, sabe que vai ter tradução, você vai sempre precisar lançar a mão na tradução. E quanto mais você traduz, mais intimidade com o idioma você tem. Falar em inglês, pensar em inglês é um processo que vai acontecer quando você tiver conhecimento das estruturas e um vocabulário bom para você sair falando inglês, escrever um e-mail, um relatório, sem pensar. Até então, é bom você checar se você está falando corretamente. Assim como a gente viu essas frases em português traduzidas para o inglês, fazer essa comparação e entender a regra para você poder escrever direito, para você falar corretamente, para as pessoas te entenderem e também para você entender o que as pessoas te dizem, é super importante e a tradução só vai te ajudar. Legal? Essa é a minha mensagem para você. Espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais que tem muita dica legal para você lá e a gente se vê.